Tudo bom, galera? Hoje a gente vai de papo de subúrbio com um camarada, com um companheiro, Juninho Terra, lá de Higienópolis, aqui do nosso subúrbio. E, obviamente, vamos aprender um pouquinho hoje com ele como se constrói a personalidade de um suburbano, sua militância, suas lutas e, principalmente, como a gente transforma a vida em poesia. Vamos nós? Esse livro chama-se Tenho em Mim um Candeeiro. É um livro de poesia, né? Publicado em 2010 por mim, eu, Julinho Terra. Agradecer ao Papo do Subúrbio para essa conversa rapidamente aqui. Vou tentar, em síntese, falar um pouco sobre a minha militância, a minha vida e a importância do subúrbio na construção desse meu ser político, né? Tenho 70 anos, né? Moro aqui nesse bairro desde que nasci. Sou poeta, militante cultural, formado em psicologia na UF. E esse bairro, né, Higienópolis, cheio de histórias, né? Inclusive, ele é rodeado, né? Você tem Bom Sucesso, Manguinhos, Maria da Graça e Del Castilho. Ele fica no meio desses outros 4 bairros importantíssimos aqui da zona da Leopoldina, né? E eles foram criando referências na minha vida, né? Por exemplo, futebol, que eu sou apaixonado. Todo brasileiro, quase sempre. Então, Botafogo, apesar de ser flamenguista, Botafogo e Bom Sucesso em Bariri, eu fui ver o Mané jogar, o Mané Garrincha, um dos maiores dribladores, e fiquei apaixonado por ele. Depois teve Botafogo e Olaria em Bariri, eu fui lá de novo, né? E também nasci até nesse meu livro, o Garrinchando com as Letras, um poema em homenagem ao Garrincha, em homenagem ao drible, né? Essa maneira que a gente tem de driblar a vida, as coisas, para poder sobreviver. O Fábrica Nova América de tecidos, onde muito da minha geração foram feitas as nossas fraldas. O Nova América, ele tinha preto e branco, porque o diretor, dono do Nova América, ele era botafoguense. E o grande clássico aqui era Nova América e Del Castilho. Então eu vivi com essa coisa, o simbolismo do futebol e algumas referências importantes, personagens que foram importantes na minha vida. Por exemplo, os 2 cinemas, nós tínhamos 2 cinemas, um inclusive aqui na minha rua. Era o Cine São Paulo e o Palácio Higienópolis, né? No segundo domingo de cada mês era o Festival Tom e Jerry, a rua, aquela fila enorme, 10 horas da manhã, né? Tu via todos os, não sei quantos desenhos do Tom e Jerry, a criançada toda aí, era um barato. Eu me lembro Ben-Hur, foi um filme que na época era caro, eu saí vendendo alumínio, ferro, bronze, cobre, para poder pagar o cinema para ver Ben-Hur, que era um filme fantástico da época. Então tu tinha 2 cinemas no bairro, né? E aí tinha os personagens, né? Que era a Dona Maria das Cabras, que tinha umas 40, 50 cabras. Quando ela vinha, aquela fedentina, a gente já sabia que a Dona Maria das Cabras vinha. Tinha o Piauí, que carregava as vacas e os bois. Tinha o leiteiro, que de manhã chegava, todo mundo corria com uma panelinha para poder encher de leite. Tinha o vassoureiro, tinha o peixeiro, sabe? Tinha um personagem assim muito interessante dentro da coisa. Tinha um bonde penha, que eu pegava mais aqui na Avenida do Democrático, quando eu ia com meu pai no trabalho, a gente pegava o bonde penha. O rio Faria Timbó, que a gente tomava banho dentro dele, que hoje você não consegue nem sentir o cheiro, né? Esse emaranhado de coisas foram fazendo parte da minha vida, né? Simbólica. E eu fui para a faculdade fazer psicologia em 1974. Em 79, fundei aqui no bairro de Higienópolis o Grupo Cultural A Quem Interessa. Era um grupo que ele tinha várias atividades. Ele tinha o cinema, ele tinha que era o cineclube, tinha atividades culturais com as crianças. A gente fechava o domingo de manhã uma rua para fazer atividade com as crianças. Tu tinha o festival de música, tu tinha o jornal do bairro, que era o Alerta. E tinha o teatro, né, que eu fiz teatro também 10 anos, produzia algumas peças e tal. Então era uma vida, eram 40, 50 jovens, todo domingo se reunindo, fizemos um festival o dia inteiro ali no Clube dos Músicos, ali em Auma, Engenho da Rainha. E
Ganhamos o primeiro festival de música dos conjuntos habitacionais do Rio de Janeiro, que foi até no Maria da Graça, com a música Paraíba e Abá. Éramos 4 jovens que ficavam de noite tocando música e tal, e construímos essa música e ganhamos o festival. Tiramos em 4º lugar no festival da UERJ de música latino-americana, sabe? E fomos vivendo dessa maneira, e depois esse grupo cultural, em 1980, se transformou no Núcleo de Cultura do PT, que foi o primeiro núcleo de cultura do PT, assim, ele era o núcleo de cultura da Leopoldina, e ele foi o primeiro núcleo de cultura. Passados uns anos, o grupo rompeu, uns ficaram militando no PT, outros saíram para fazer outras coisas, outros foram para o PSTU, PSOL, aí uns foram anarquistas, outros humanistas, autonomistas e tal. Mas era um grupo que deu uma consolidação muito forte para muita gente, né? E hoje eu tenho basicamente minha militância, até porque eu tive um infarto, 70 anos, infarto, e eu acabei reduzindo um pouco minha atividade política cultural, mas de qualquer maneira eu estou sempre passando por 4 espaços importantes que ainda existe aqui, que eu os convido a participar, que é o Núcleo Gonzaguinha de Cultura, né, que nós estamos fazendo agora, inclusive, uma atividade com cesta básica para 40, 50 famílias, né, nesse momento difícil que passa a sociedade brasileira e mundial. O Casate, que é a Casa do Artista Independente, com Flavinho Massari, né, que é um lugar espetacular, e já fui fazer várias atividades lá, já fui visitar, já levei gente, é um lugar muito bom. O Poeta Sai da Gaveta, que tem ali no Meia, uma vez por mês, que é um encontro de poetas na Dia da Cruz. E o Clube do Vinil na Ilha, do meu xará Júlio, né, que uma vez por mês leva vinil para a gente conversar sobre um tema da cultura. E para encerrar, eu queria encerrar com uma poesia para dizer o seguinte: eu fiquei uma vez questionando qual seria a minha origem poeta, né? E minha mãe tinha mania de fazer, a gente era pobre, fazia aquela sopa de letrinhas, e eu bebia aquele líquido e deixava as letras na beira do prato e construía palavras. E fiz um poema que está nesse livro, que eu encerro meu papo de subúrbio por aqui, que é o seguinte: sopa de letrinhas. Dos 5 filhos gerados pelo amor materno nordestino, só eu quis ser fraseador. Também pudera. Minha mãe me entupia de sopa de letrinhas. Um beijo em todos, um abraço, fiquem em casa, isso vai passar.